Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que iniciamos na presença de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias aqui às 6 horas da manhã iniciamos um devocional chamado Despertando, sempre com uma palavra de Deus, um momento de oração. Então seja muito bem-vindo. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo, sejam bem-vindos, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Isso aí, vamos chegando. Mais um dia começando. Bom dia, Marta. Bom dia, Dona Heloísa. Mais um dia começando na graça de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar, né? Sempre digo isso quando inicio um devocional, porque todo dia é um presente de Deus. Todo dia é uma dádiva que o Senhor nos entrega e nos presenteia. Por isso devemos viver esse dia alegres, porque o Senhor permitiu que nos acordássemos e estivéssemos aqui presentes para glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Bom dia, William, seja bem-vindo, querido. Queridos, vamos começar o devocional de hoje e eu quero falar de um seguinte tema do nosso devocional. Por que devemos crer no poder da oração? Por que devemos crer nesse ato de orar? Por que é necessário orar? Né? É interessante a gente observar que Jesus Cristo foi um homem de oração. Enquanto ele esteve aqui com a gente, ele orava o tempo todo. Bom dia, Gi. Orava o tempo todo. O Senhor, ele saía várias vezes do meio da multidão, do meio dos discípulos, e ia se isolar num lugar sozinho para se colocar em oração. Porque Jesus Cristo sabia do poder da oração. Jesus Cristo sabia que a oração feita de forma alicerçada na fé, feita de uma forma de humildade, de se prostrar mesmo diante de Deus, ela tem muito efeito. E hoje o nosso devocional é isso. Por que devemos crer no poder da oração? Por que devemos nos colocar em oração? Por que a oração é importante na vida de um cristão, na vida de todo aquele que reconhece o Senhor como Deus, reconhece o Senhor como soberano? E eu quero iniciar o devocional de hoje lendo com vocês livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Desde a época da igreja primitiva, quando a igreja começou a ser instituída, todas as pessoas que faziam parte desse povo chamado cristãos, eles se dedicavam, ou seja, eles se entregavam com responsabilidade, com amor, com dedicação aos ensinos dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos, aqueles que estiveram realmente com Jesus Cristo, foram testemunhas oculares, andaram com Jesus, aprenderam de Jesus, viveram com Jesus. Eles ensinavam tudo aquilo
que eles receberam de Jesus Cristo. Eles passaram para frente. Então as pessoas que frequentavam a igreja, as pessoas que frequentavam essa reunião que era feita naquela época, na igreja primitiva, eles se entregavam, se dedicavam ao ensino desses apóstolos, que são os 12 que conhecemos, a comunhão, ou seja, a comunhão de tudo que eles tinham, ao partir do pão, ao alimento, à ceia e às orações. Sabe, queridos, a oração, ela é extremamente necessária. A oração, ela é o nosso combustível. A oração nos faz ficar de pé todos os dias. Esse é um dos maiores objetivos desse devocional. Esse é o maior objetivo de estarmos todos os dias de manhã, nos colocando na presença de Deus, aprendendo da sua palavra e finalizando com oração. A oração, ela é uma conversa. Eu, como pastor, já ouvi muitas pessoas dizendo e falando comigo: eu não sei orar, eu não sei o que falar. E a minha resposta sempre é a mesma: você não sabe conversar? Porque a oração, ela é uma conversa. A oração é um momento onde você se entrega na presença de Deus, se entrega diante daquele que tudo pode, tudo faz, e começa a conversar, como eu e você estamos aqui. Você está conversando com o seu Pai. A oração, queridos, não precisa de palavras chiques, de palavras rebuscadas, cheias de efeito, não. A oração é uma conversa franca, verdadeira, entre pai e filho, e entre filhos e pai. Então, quando você se colocar em oração, se coloque sem reservas, sem medo, sem preocupação. Se coloca diante de Deus, entendendo que você está diante do seu Pai, daquele que te ama. E é muito interessante que, se você ler o Evangelho de Lucas, Jesus Cristo saía várias vezes para orar, conversar com o seu Pai. E isso chamou tanta atenção dos discípulos, porque os discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Afinal de contas, eles estavam diante de um Deus vivo, verdadeiro, único, soberano, cheio de graça, de poder. Os discípulos estavam convivendo com esse homem, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, e assim começa o Evangelho de João. E é interessante que os discípulos tinham tanta coisa que poderiam ter pedido para Jesus Cristo, mas eles pediram uma coisa, porque essa postura de Jesus, sair para orar, estar em constante oração, chamou muito a atenção dos discípulos. E eles pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar. A oração, queridos, move o coração de Deus. A oração, ela move céus e terra. A oração transforma aquele que está orando. Quando oramos, nos transformamos, nos amadurecemos, crescemos espiritualmente. E é interessante que quando Jesus Cristo foi ensinar aos discípulos a orarem, ele ensinou o Pai Nosso. É o início da oração: Pai Nosso que estás no céu. Então, meus queridos, quando você se colocar em oração, entenda que você está diante do seu Pai, daquele que te ama, daquele que te carrega no colo, daquele que diz: estou aqui, não temas. Mantenha um estilo de oração.
Eu não sei quem viu no meu Instagram ontem, eu abri uma caixinha de pergunta e vou começar a fazer isso com uma certa frequência para exatamente tentar, com a graça de Deus, tirar dúvidas e tentar ajudar na caminhada cristã. E uma pessoa perguntou para mim, como é que eu posso ter uma intimidade mais com o Senhor, com Deus? E uma intimidade com Deus, como qualquer outra intimidade, ela é construída através de um relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus pessoal. E qualquer intimidade, ela é construída através de um relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus, acontece por duas vias. A leitura da sua palavra, porque através da palavra de Deus conhecemos a sua vontade para nós. E a oração, uma vida de oração. Essas duas coisas geram em nós um relacionamento íntimo com Deus. Sabe, queridos, muitas coisas a gente deixa de experimentar e de viver da parte de Deus, porque não mantemos um relacionamento íntimo com Deus através da sua palavra e através da oração. Sabe, queridos, a oração ele traz equilíbrio na vida, no trabalho, no lazer, nos relacionamentos, no casamento. A oração, ela estabiliza tudo. Ela estabiliza tudo. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida constante de oração. E a oração, ela não precisa necessariamente só ser uma oração verbal. Eu, por exemplo, estou andando na rua, estou fazendo alguma coisa, a minha mente está em pensamentos no Senhor, pedindo que o meu dia seja um dia abençoado, pedindo que eu seja usado por Deus para abençoar outras pessoas. Isso é oração. Paulo diz, orai sem cessar. Existe uma necessidade tremenda de nós, como filhos e cristãos, de orar, de estar em contato com o Senhor a todo momento. Às vezes eu estou dirigindo, estou sozinho dirigindo para algum lugar, o meu pensamento está no Senhor, pedindo que o Senhor me abençoe, pedindo que o Senhor me proteja, me guarde, me fortaleça na sua graça. Então a oração, ela traz equilíbrio em todas as esferas da nossa vida. Precisamos entender, queridos, que tudo começa em Deus. Então tudo começa na oração. Tudo começa na oração. O ser humano, por natureza, ele usa a oração como último recurso. Primeiro ele tenta fazer pela sua própria vontade, primeiro ele tenta fazer pelo seu próprio esforço, primeiro ele tenta fazer pelo seu próprio pensamento. Não deu certo, como geralmente não dá, ele vai orar. A oração, ela tem que ser o início de todas as coisas. Início de todas as coisas. Ontem no devocional eu falei sobre como discernir a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus. E quando estamos em oração, conseguimos entender a vontade de Deus e conseguimos discernir se é a nossa vontade ou se é a vontade de Deus. Então, queridos, a oração nos traz equilíbrio. Entenda uma coisa que eu destaquei alguns pontos importantes aqui sobre a oração, é que a igreja primitiva conhecia o poder da oração. Esse versículo que lemos mostrava que todas as pessoas da igreja primitiva, da igreja daquela época, onde os apóstolos estavam iniciando, construindo, eles permaneciam em oração. Permaneciam em oração. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, nós lemos só um pedaço desse versículo. Agora eu quero ler o versículo todo. Presta muita atenção nesse versículo, nesse capítulo 2, versículo 42 do livro de Atos. E eles continuaram firmemente nos apóstolos, doutrina e comunhão, o partir do pão e nas orações. Isso é um retrato muito sugestivo da igreja primitiva. Eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações.
permaneciam firmes naquilo que era a igreja. Esse é um retrato da igreja primitiva. Era uma igreja de oração. Entenda que era uma igreja de oração. Eles oravam, não apenas em ocasiões específicas, não, mas todos eles continuavam firmes em oração. Todo passo que era dado, toda decisão que era tomada, todo acordo que era feito, era através de oração. É interessante, se você ler no livro de Atos, Judas, que traiu Jesus, ele morreu, ele se enforcou de tanto remorso, de tanto rancor. E eles precisavam escolher uma pessoa para ocupar o lugar de Judas. Mas a primeira coisa, antes de escolher quem ia ocupar o lugar de Judas, os discípulos se reuniram e oraram. Então, queridos, a oração é fundamental para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ore o tempo todo. Ore, tem um estilo de vida, oração é um estilo de vida. Queridos, eu oro o tempo inteiro. Eu oro o tempo inteiro. Daqui a pouco eu vou sair, que hoje é dia de fazer capelania. Eu vou lá nos bombeiros, na polícia militar hoje. No caminho, no trajeto, eu estou em oração. Deus me usa, me dá uma palavra para falar com eles. Que o Senhor vá na frente, que o Senhor abra os caminhos, me guarde, me proteja. Isso mentalmente, eu estou dirigindo e estou pensando nisso. Hoje nós temos um culto na igreja, hoje é quinta-feira, eu já vou orando, Senhor, abençoa esse culto, que as pessoas ao entrarem ali possam ser tocadas pelo Teu Espírito, que as pessoas ao entrarem ali possam ouvir a Tua palavra e serem transformadas pela Tua graça, pelo Teu poder. Isso é oração. E quando estamos assim, queridos, a nossa mente jamais estará vazia para receber vozes contrárias e mantemos o nosso espírito saudável diante de Deus. Segunda coisa importante na oração é que o poder da oração é transcendente. A Bíblia ensina que a oração tem um poder grande que transcende qualquer poder humano. Sabe, queridos, quando nos colocamos em oração, entramos num ambiente sobrenatural. Quando nos colocamos em oração, não importa onde você está. Se você está no seu trabalho, muitas vezes, eu tive uma escola de informática para a terceira idade, eu e minha esposa, durante 11 anos. E muitas vezes eu me isolava da escola, entrava no banheiro da escola para orar ao Senhor. Não importa onde você está, reserve um tempinho, um momento onde você pode estar a sós, orando, conversando com o seu Pai, colocando diante dele as suas aflições, os seus questionamentos, os seus medos. Porque a oração, o poder da oração, ela é transcendente. Ela transcende o poder do homem. Ela não tem nada a ver com o poder humano. A oração, ela move um poder transcendente, um poder sobrenatural. Então, quando a gente se coloca em oração, entramos num ambiente fora do normal, onde tudo pode acontecer, onde tudo se torna possível. Se você ler a palavra de Deus, os grandes homens de Deus tiveram grandes feitos, grandes realizações, porque eles se colocaram sempre em oração. A oração, ela movimenta, a oração, ela movimenta o coração de Deus. Eu separei aqui alguns versículos importantes sobre a questão da oração, e Deus está pronto para ouvir a nossa voz. Eu sempre digo, Deus ama ouvir a minha voz e a sua voz. Deus ama ouvir a voz do seu filho, da sua filha. Eu fico imaginando Deus sentado no seu alto e sublime trono, e quando você abre a boca, Ele faz assim para ouvir, com o seu coração cheio de alegria, dizendo: meu filho está falando, o meu filho está me clamando. A palavra de Deus diz em Jeremias: clama a mim e eu responderei. Sabe, queridos, Deus é resposta
para todas as questões da sua vida. Todas. Tudo que é importante para você, tudo é importante para Deus. Então, queridos, orem sempre. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve o coração dos justos, a oração dos justos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe, queridos, quantos filhos e quantas filhas hoje estão nos caminhos do Senhor, estão vivendo uma vida diante de Deus por causa da oração da sua mãe e do seu pai. Eu tenho 2 filhos, homens, e uma menina, uma moça. E um dia eu os entreguei para o Senhor e falei: Senhor, eis aqui a minha herança, aquilo que o Senhor me deu, e eu os entrego em tuas mãos para que eles possam realmente ter uma vida com o Senhor, na tua presença, todos os dias. E Deus ouviu minha oração. O meu filho de 24 anos é missionário. A minha filha, que na verdade é minha enteada, é filha da minha esposa, é uma mulher de Deus. Ela frequenta a igreja lá com a gente, é uma mulher de Deus, é uma mulher que está nos caminhos do Senhor, tem uma sabedoria incrível. É do louvor, não da nossa igreja, mas da igreja que participava, ela era do louvor, líder de louvor. O meu filho mais novo toca na igreja que ele frequenta, participa dos cultos, ajuda nos cultos. O Senhor ouviu a minha oração. Então entenda, a sua oração não é perda de tempo. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Olha isso. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ah, queridos, se você entendesse o poder da oração, a oração move a nossa vida. 1 João, capítulo 5, versículo 14 em diante. Esta é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Eu vou repetir esse versículo. Olha isso. 1 João capítulo 5, versículo 14 em diante. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Procure na sua palavra, medite na sua palavra. Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. E sabemos que temos dele o que pedimos. Sabe, queridos, Deus está pronto para nos abençoar, pronto para nos entregar, pronto para nos fazer triunfar na nossa vida, pronto para nos fazer conquistar, pronto para nos fazer realizar todas as coisas nele, por ele e para ele. Mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a minha voz. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ele quer estar próximo, Ele quer participar.
Deus, Ele quer participar da minha vida e da sua vida. E a oração traz Deus mais perto de nós. Sabe, queridos, orar pela manhã nos prepara para uma jornada do dia. Nos prepara para uma jornada do dia. E orar à noite nos faz agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós durante o dia. Como eu sempre digo, devemos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ao amanhecer, orar a Deus para que o dia seja um dia extremamente abençoado, onde possamos viver no centro da sua vontade. E ao finalizar o dia, ser grato a Deus por todos os livramentos que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele fez por nós, e que possamos ter uma noite de sono tranquilo, ao ponto de dizer: em paz me deito e logo adormeço, porque eu sei que o Senhor está comigo. Quantas pessoas, queridos, perdem sua noite de sono, preocupados, angustiados, preocupados com o dia de amanhã. Amanhã pertence a Deus. Descanse, confiando no Senhor. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha e eu ainda trabalho. Deus não dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao seu favor. Então ore sempre a Deus. Sabe, queridos, a oração mais poderosa que existe é aquela oração que é feita no nome de Jesus. A oração que é feita a Jesus, ao Senhor, entendendo que Ele é a resposta para tudo aquilo que existe na nossa vida. E por último, a oração, ela tem o poder de nos aproximar de Deus. A oração, ela tem o poder de nos aproximar de Deus. Sabe, a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela não é uma emoção. A fé, ela não é um pensamento. A fé, ela é uma conduta, uma postura diante da vida que gera um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A fé não é um discurso. A fé não é dizer eu creio. A fé é agir crendo que existe um Deus que está acima de todas as coisas. A fé na oração nos dá um relacionamento, uma experiência com Deus. Se você ler o livro de Jó, Jó era um homem íntegro, um homem diante de Deus, um homem que não tinha o que falar sobre ele. Mas quando ele começou a passar as aflições da vida, vocês conhecem a história de Jó. É um livro muito bom para se ler, da Bíblia. Leia, entenda ali um princípio da perseverança, da fé. Mas depois de todas as aflições e desafios e perdas que Jó teve, através de todos esses desafios da vida, ele foi um homem de oração, foi um homem de perseverança, foi um homem de paciência, porque isso é uma fé produtiva, não é uma fé de discurso. E ele ali teve uma experiência com Deus, de chegar ao ponto de dizer: antes, Senhor, eu só ouvia falar de Ti, mas hoje os meus olhos Te veem. Nas experiências da vida com Deus, nós o enxergamos e temos uma vida plena, alicerçada nessa presença, que é fruto de uma fé madura, de uma fé na prática. A oração, entenda que a oração, ela nos leva para mais próximo de Deus. E eu quero finalizar com vocês lendo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 em diante. Sabe, queridos, a oração, ela foi fundamental para o crescimento do povo de Israel, para a ascensão do povo de Israel.
E Deus escolheu usar a oração de uma mulher humilde, para ajudar o povo de Israel a crescer, ajudar o povo de Israel a se libertar. Eu estou falando de Ana. Ana era uma mulher estéril e ela clamou ao Senhor por um filho, e Deus lhe deu um filho, e esse filho virou sacerdote, virou juiz, virou profeta. Eu estou falando de Samuel. E a partir de Samuel, a nação de Israel começou a crescer, começou a se firmar na humanidade, começou a ser um povo de Deus. Olha 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, diz assim: E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Quem? Ana. Orou muito ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, eu não te esquecerei, mas lhe darei um filho então, e dedicarei ele ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ele seria um nazireu, seria um voto. E por causa dessa oração, o Senhor ouviu a oração de Ana e deu para ela Samuel. E ela devolveu Samuel para o Senhor, levou ele para o templo do Senhor, para a casa de Deus, e ali o entregou. Ali ele foi ensinado e educado pelos sacerdotes e se tornou um homem de Deus, e foi extremamente importante, porque através de Samuel o povo de Israel cresceu. Então a oração, queridos, constitui uma atitude de fé, de esperança e principalmente uma atitude onde você crê que tudo se torna possível a partir dessa oração que você fez. Não deixe de orar, clame ao Senhor todos os dias. A oração, ela é um estilo de vida. A oração é uma forma de você viver sempre diante de Deus, entendendo que Ele pode todas as coisas. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês sobre o poder da oração, a importância da oração. E devemos sempre nos colocar diante de Deus em oração antes de realizar qualquer coisa na sua vida. Ore a Deus. Ore a Deus. Amém, queridos? Vamos orar, então, né? Vamos orar para finalizar esse devocional. E para todos que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. Fica aí o meu bom dia. Se você não pegou essa live desde o início, ela vai ficar gravada aí no meu Instagram, pelo menos num período de 24 horas, e depois ela vai para o meu canal no YouTube. Se você ainda não é cadastrado lá no canal do YouTube, não é inscrito, depois que terminar essa live, vai ali no link do perfil, tem lá o link do YouTube, se cadastre lá, tem todos os devocionais que a gente faz aqui todos os dias às 6 horas da manhã, tá bom? Vamos orar, queridos. Faça aí do seu lugar um altar, né? Como eu sempre digo, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, e se somos templo do Espírito Santo, somos um altar vivo diante de Deus. E esse lugar aí que você está, ele é santo. Ele é santo porque Deus está aí. Deus se faz presente. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nos colocamos e continuamos nessa presença. Obrigado, Senhor, por nos despertar, nos fazer acordar nesta manhã e estar aqui diante de Ti, aprendendo da Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque a cada manhã as Tuas misericórdias sobre nós se renovam. A cada manhã o Teu amor nos alcança. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, porque independente das circunstâncias que possamos estar vivendo, independente da nossa fidelidade, o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra de hoje, que nos ensinou que é necessário
mantermos uma vida de oração. Se quisermos ter um relacionamento íntimo com o Senhor nos ensinou que isso é possível através da palavra, da leitura da Tua palavra, porque através dela conhecemos a Tua vontade, conhecemos quem Tu és, e através da oração, porque é uma forma de nos aproximarmos intimamente do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina que o poder da oração é através de Ti, emana do Senhor, esse poder que nos conduz, nos faz caminhar, nos faz triunfar na vida que vivemos. Obrigado porque Tu és o dom da vida. Estamos aqui de pé porque assim o Senhor quis. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua direção. Pai, eu Te peço que o Senhor acenda em nós a chama e o desejo de estar em oração todos os dias. Que possamos iniciar o nosso dia e começar tudo o que devemos fazer através de uma oração simples, verdadeira, e que o nosso coração, nesse momento, fique diante da Tua presença, completamente entregue aos Teus propósitos para a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos que a oração move o Teu coração. Sabemos que o Senhor ama ouvir a voz dos Teus filhos. Por isso, Pai, nos dê sempre essa sede, essa vontade de estar sempre em oração com o Senhor. Não importa onde estivermos, aonde estamos, se é no trabalho, em casa, andando na rua, fazendo o que estamos fazendo, mas que a nossa mente esteja completamente ligadas no Senhor, através das orações e pensamentos que nos levam a crescer mais e mais na Tua presença. Pai, eu Te peço agora por todos aqueles que estão online conosco, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida dele, sobre a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Tudo que eles fizerem hoje, Pai, eles possam ser extremamente abençoados. Oh Deus, que eles possam andar e caminhar de fé em fé, de glória em glória, e que a Tua presença seja algo real e palpável na vida deles. Que essa paz que excede todo entendimento invada o coração, a mente de todos eles, e que o Teu nome, mais uma vez, seja glorificado na vida de cada um que está aqui online comigo. Eu peço também por aqueles que assistirão essa live depois, Pai, que essa palavra possa produzir frutos do entendimento, que essa mesma presença os alcance e que eles possam ser transformados pela Tua palavra, e que eles possam ter o desejo de se manter em oração, uma vida diária de oração. Que a oração, Pai, seja o nosso estilo de vida, e não apenas palavras soltas ao vento, não apenas em ocasiões específicas, mas que possamos orar a todo tempo, Te pedindo, Te clamando e Te agradecendo pelos grandes feitos que o Senhor fez em nossa vida. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. E que esse dia, que está apenas iniciando, seja extremamente abençoado para todos nós, cheio da Tua graça e cheio do Teu favor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra de hoje possa ter sido um bálsamo para você, que essa palavra possa ter sido um alimento do céu para o seu coração, como foi para o meu, e que possamos iniciar esse dia de hoje completamente alicerçados nessa palavra, entendendo que Deus é por nós. E como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? E mantenha uma vida de oração, queridos. Eu sei que a oração não é fácil. Às vezes nos dá preguiça, né? A gente fica cansado. Isso é a luta contra, né? Porque o inimigo das nossas almas sabe do poder da oração. Então qualquer distração, qualquer coisa que aconteça, ele vai poder nos distrair e nos fazer desviar desse objetivo da oração. Então mantenha-se firme, persevere. Um dia de cada vez, você orando um pouquinho todos os dias, isso vai se tornar um hábito e a sua vida vai ser completamente transformada. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um momento de devocional e mais um momento de oração. Amém? Que Deus os abençoe
e até amanhã. Fiquem com Deus.